Bom dia, amigos aqui do canal. Vamos gravar nosso vídeo de sábado. Hoje sábado em Manaus. Tá nublado, né? Mas não tá frio não. Saindo aqui da Praça 14, vamos gravar o vídeo de hoje. Semana passada, pessoal, falei sobre grãos, né, recuperados para produzir bobinas, filmes. E nós estamos mudando de uma unidade da empresa que faz grãos para uma outra unidade que produz embalagens, sacos e sacolas. E no final do vídeo, né, passado, eu falei que a resina nova, o grão novo, é que é o ideal para você produzir. Mas resina nova também precisa de processo. Depende do que você vai produzir, da gramatura que você vai produzir, da micra que você vai produzir, né? Tudo isso vai precisando de processo, é mistura, né? Se você vai fazer sacolas brancas, por exemplo, você vai usar um material de alta. Mas e aí? Você simplesmente vai pegar um alta e vai produzir? Não. Você vai desenvolver lá a tua mistura, a tua blenda. E nós estamos falando de resina nova. Agora imagina quando você compra uma resina que é de plástico pós-indústria ou pós-consumo, que vem de recuperação. Quando você tem um fornecedor, digamos assim, mais específico, um fornecedor que procura conversar com o cliente, é um fornecedor que já fornece há tempos, já tem aquele vínculo de compra e venda, de zelar pela qualidade. Esse produtor vai procurar entender o que você está produzindo, ou ele vai perguntar que lote você vai produzir, se esse lote é de sacola 15 quilos, se é de 9, se é de 5, se é de 2, para que ele venha fazer o grão, desenvolver a produção lá desse grão recuperado, para você ter mais qualidade na tua produção, tendo um custo menor ou ideal, né, para tua planilha. Ou seja, se você está dizendo que vai produzir bobina tubular, ele vai desenvolver o grão para bobina tubular. Se você fala, olha, vou desenvolver bobinas tubular com a sacoleira de 3 pistas, de 2 pistas, então esse cidadão sabe que vai ter a solda lateral
Então ele vai desenvolver um grão para esse perfil de sacolas ou de embalagem. Se você fala, olha, eu vou produzir bobinas sanfonadas, então ele já vai entender que ele pode, digamos, fazer um material com qualidade, mas com mais tranquilidade, mexendo lá no processo, né, na mistura. E isso é muito importante quando se trata de parceria, quando se trata de qualidade, porque é ruim tanto para quem compra quanto para quem vende devolver o material ou ter muito trabalho para desenvolver a produção. Porque muitas vezes a fábrica é pequena, já está trabalhando no limite, e o cidadão tem lá uma máquina que faz bobina tubular, porque ele já tem no processo dele ou cliente que ele vai vender a bobina tubular. Ou ele não está querendo, ou não tem outros grãos, seja de linear, ou seja um material mais de baixa, para misturar e desenvolver a blenda dele. Hoje está todo mundo correndo, né, contra os custos altos, a concorrência cada vez aumenta, como todos precisam produzir, então fica assim numa concorrência entre os produtores, entre os parceiros. E daí o que acontece, gente? O ideal é sempre ter aquela conversa entre produtor do grão e produtor da embalagem. Mas isso é meio que complicado. O pequeno produtor do grão, ele não pode nem se dar o luxo de ficar fazendo muita escolha, muita mistura, né? Ele vai e compra as aparas, e é o que tem, e é o que ele vai produzir. Então uma hora é um material de baixa para alta, uma hora é um média, uma hora é de média para baixa, e por aí vai. Então é meio que complicado. E você vai e compra, coloca na máquina, procura identificar o perfil desse material e começa a produzir, né? Aí começa a dinâmica da produção. Quem trabalha com grãos recuperados sabe do que eu estou falando. E você que não é da área do plástico, do polo produtivo de sacolas, mas sabe do que eu estou falando. Quando se trata de produção de micas finas, não é fácil. E hoje, como eu já falei no começo, procurando baixar o custo, às vezes você compra
querendo fazer aí na 02, 0,002, para não dizer alguns que querem fazer com a micra até mais finas, e aí complica, não é fácil desenvolver. Mas como diria um outro produtor, aliás, o operador, essa semana eu ouvi algo interessante, e ele falou: o importante da resina recuperada é não estar suja, não está suja e não está contaminada. Por exemplo, é um PE e está contaminada aí com um PP, aí complica, né? Mas se ele vir aí limpo, seja produzido aí numa telas 60, 50 e 80, se ele chegar limpo, a gente desenvolve a produção. Ele falando, coloca-se um pouco de dessecante, se o grão tiver um pouco úmido, né, que aqui a nossa região não é fácil, né, umidade. E daí ele fala dosa-se aqui o dessecante. Se o material tá muito mole, a gente coloca um pouquinho de alta e a gente vai desenvolver. Agora, quando o material vem sujo demais ou com bastante contaminante, aí é ruim. Aí fica complicado para produzir. Eu achei muito interessante a colocação dele, do operador. É como eu já falei em vídeos passados, tem máquinas e máquinas, operador e operadores. Quando o cidadão sabe e quer, é como ele falou, se o material estiver limpo, ele desenvolve a produção. E é isso mesmo, pessoal, o que acontece é isso aí que acontece. Com quem conhece e tem disciplina para fazer o que está escrito na OP. O cidadão pega a OP, vê o material que ele tem e ele vai produzindo a bobina, vai fazendo ali o seu teste na hora e no final ele entrega para produção de sacos ou sacolas com qualidade. Às vezes se devolve um material, não é por falta de conhecimento,
Às vezes é devido ao valor que comprou, já está no limite, né? O cidadão compra contando que vai colocar na máquina e vai produzir. Não é só por falta de conhecimento técnico que se devolve materiais, né? Cada um aí com seu gostar, com seu problema, quando se trata de produção. É que tem fábricas que não tem, né, um aglutinador para pegar aí as suas aparas, que gerou ali nesse pequeno alinhamento de produção, né? Não tem um aglutinador para pegar essas aparas que vai saindo. O auxiliar corre ali no aglutinador, passa no aglutinador, retorna, vai misturando um pouco no grão e vai embora. Não, tem fábricas que não quer perder tempo com isso. Suas aparas é feita recuperadas fora. Outros falam que isso dá muito trabalho, outros falam que não compensa, e cada um com a sua administração, cada um com a sua maneira de trabalhar na produção e processo na fabricação, seja grão ou seja de bobinas. Como vocês vão ver aí no vídeos passados, eu peguei material que foi devolvido porque não prestava. E aí a gente faz uma pergunta: mas não prestava para quê? E daí o cidadão fala: não, foi devolvido porque não presta. E daí a gente leva ali no laboratório, pede para o cidadão levantar a bobina desse material que foi falado que não presta, sem mistura nenhuma, ele sozinho. E já faz ali um teste de resistência na bobina na hora ali que está saindo. Depois vai para corte e solda e não tem problema nenhum. É que esse material ele está apropriado para fazer um tipo de bobina. Com a micra X, e às vezes o cidadão quer fazer uma bobina Ipsos, né? E por aí vai. Então é meio complicado, é meio complexo esses questionamentos aí. Mas o ideal é quando se tem aí um ou uns parceiros mais certos para fazer a produção do grão já no perfil que você precisa, com conhecimento de causa, né, do que você está produzindo. Isso aí adianta muito. Perca de tempo com experimento, com alinhamento de máquina, com alinhamento do perfil que você precisa fazer a bobina. Quando nós produzimos o grão, nós procuramos sempre regular o espaguete
na banheira, para que ele chegue no granulador quente o suficiente para ele não cair com umidade no silo, né? Ou na caixa onde ele esteja caindo granulado. Se você faz um grão e trabalha nessa questão da umidade, para não ter umidade, ele chegar quentinho lá no produtor de bobinas, você vai estar ajudando nessa parceria aí, porque o parceiro lá já não precisa estar usando o dessecante. E se usar um pouquinho, né? Mínimo, só para corrigir alguma coisa. Mas se esse grão produziu de ontem para hoje, ele vai chegar lá no pé da máquina quente. E quanto custa o dessecante? Qual é o valor, né? Aí às vezes você vai produzir com a embalagem verde. Se tiver uma comunicação entre as partes, você vai ter essa embalagem, esse grão já vindo de lá, pigmentado, já vai antecipando a pigmentação na mistura, lá na produção, lá na escolha. Então o fabricante da bobina já vai conter custo no pigmento, porque até para fazer sacolas e sacos pretos, se é uma cor específica, você tem que gastar com pigmento, né? Então é processo. Mas tem aquele produtor que fala: olha, eu vou produzir de acordo como vai sendo feito a escolha, e eu vou vender para colorido para preto. Então vai saindo uma hora um grão lilás, outra hora um verde claro, outra hora um verde mais escuro, outra hora cambiando para vermelho, e por aí vai, outra hora para azul. E o cidadão vai vender esses grãos coloridos para fazer preto. Então, cada um com a sua dinâmica, né? Cada um com seu perfil produtivo. Mas que vale a pena e tem custo-benefício quando se compra o grão, quando produz esse grão um pouco não, já específico com a produção X, vai economizar no dessecante, e no master, né, que é o pigmento. Mas é isso aí, pessoal. O assunto que eu ia falar no vídeo de hoje era esse. Meus agradecimentos aí aos amigos do canal que tem prestigiado, né, funcionando aí mais os números de inscritos. Somos agradecidos por isso. Que Deus continue nos abençoando como sempre.
seguindo, né? Se você tiver alguma sugestão ou pergunta, pode fazer e se nós soubermos, vamos responder. Se não, nós vamos também procurar saber, porque é interessante. A gente está sempre se atualizando. Nesse processo e produção, trabalhando com plástico. Seja ele moído, aglutinado, separando, lavando, seja qualquer uma das modalidades que você estiver interagindo. É importante buscar o conhecimento. Nós sabemos um pouco e estamos sempre aprendendo um pouco mais. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. E vamos nos ver ou nos falar no próximo vídeo. Um abraço a todos.